Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, tanto faz, dependendo da hora que você estiver nos assistindo. Para nós que fazemos a Igreja Batista Orla Sul, é um prazer estar mais uma vez com vocês aqui nesse domingo, primeiro domingo de outubro, né? Fazendo uma reflexão. Queremos também renovar o nosso convite para que quando a pandemia passar, tiver tudo ok, vacina tiver chegado, a gente tiver aí livre, né? Você possa nos visitar aqui na Academia Cristã, pertinho do Shopping Center Recife, em Boa Viagem. Hoje nós queremos aprofundar um pouquinho mais a nossa reflexão sobre o livro de Jonas. No domingo passado nós falamos sobre o poder das situações desesperadoras sobre nós. E hoje nós queremos falar sobre 3 coisas que não são opções diante das tempestades. 3 coisas que não são opções diante das tempestades da vida. Você já fez uma viagem inesquecível? Eu acredito que sim. Talvez não só uma, mas várias viagens absolutamente inesquecíveis. Eu tenho uma viagem inesquecível que eu quero falar para vocês nessa introdução da nossa reflexão. Não é uma viagem para um local paradisíaco como Fernando de Noronha, não é uma viagem fora do Brasil, não. Mas é uma viagem que eu fiz aos 17 para 18 anos de idade, quando estava no Exército. Sim, apesar de toda a minha altura e todo o meu físico, eu servi o Exército. E o Exército me proporcionou experiências fantásticas. E um belo dia, eu estava no quartel e um sargento chegou e disse para mim assim: Soldado Paixão. Esse era o meu nome de guerra, Paixão. Imaginem o quanto o pessoal não fazia brincadeiras com esse meu nome, né? Mas era assim. Soldado Paixão, tem uma missão para você. E eu fiquei perguntando para mim mesmo, que missão seria essa? Ele disse: amanhã de manhã você esteja aqui no quartel bem cedinho, que a gente vai fazer uma viagem. E essa viagem, na verdade, era para levar toda a munição do quartel para a aldeia. O quartel era aqui em Recife, a gente ia levar para a aldeia, na região metropolitana do Recife, né? E é uma viagem relativamente curta, mais ou menos uns 30, 40 minutos, mas nós iríamos levar todo o paiol de munição do quartel para a aldeia, para um outro quartel, onde deveria ser feito um procedimento qualquer. E nós chegamos naquele dia de manhã bem cedinho lá no quartel, e o sargento disse: olha, aqui tá você vai nesse caminhão aqui, e você e esse outro soldado aí, e vocês vão tomar conta dessas munições e dessas bombas aqui. Agora, essa caixa aqui de explosivos vocês têm que levar no colo, porque ela não pode balançar muito. Então vocês têm que segurar firme e levar essa caixa de explosivos no colo. Literalmente, uma bomba caiu em nosso colo, né? Como as pessoas costumam dizer. E eu sei que aquela foi com certeza a viagem mais tensa da minha vida, né? A cada freio que o caminhão tinha que dar porque o sinal fechava, ou um carro parava na frente, ou alguma coisa assim, o coração vinha até a garganta num momento como esse. E para completar o quadro maravilhoso, até hoje eu lembro do nome do soldado que me acompanhou nessa viagem. Eu sentado de um lado do caminhão, ele sentado do outro lado do caminhão, e o nome de guerra dele era Bonfim, Soldado Bonfim. Então eu fui toda essa viagem lendo aquele nome que ficava na camisa dele, chamado Bonfim, né? Ou seja, meu Deus do céu, né? O que não foi uma viagem como essa? Literalmente uma bomba caiu em nosso colo. Mas é exatamente isso que acontece com o profeta Jonas. Quando você lê o capítulo 1 do livro de Jonas, os versículos 1 e 2, é como se uma bomba tivesse caído no colo dele. Eu vou fazer a leitura desse capítulo 1 para a gente recapitular, ou você que não assistiu a reflexão de domingo passado possa entender essa história. Mas ela é uma história muito conhecida. Diz assim: o Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie o meu julgamento contra ela, pois vi como o seu povo é perverso, a sua maldade subiu até a mim. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis.
comprou a passagem e embarcou para Tarsis a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam aos seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão do navio. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? E disse: levante-se e ore ao seu Deus, quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Então a tripulação tirou sorte para ver qual deles havia ofendido aos deuses, e a sorte caiu sobre Jonas. Quando tiraram as sortes, essas indicavam que ele era o culpado. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram a Jonas. Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua nacionalidade? E Jonas respondeu: eu sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. E os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Por que você fez uma coisa dessas? Disseram eles. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe: o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Então Jonas respondeu: jogue-me no mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha, disse Jonas. Em vez disso, os marinheiros remaram com muito mais força para levar a embarcação até a terra, mas não conseguiram, pois o tempestuoso mar havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, não nos deixes morrer por causa deste homem, e não nos responsabilizes pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviastes essa terrível tempestade sobre ele. Depois os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e no mesmo instante a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram o compromisso de servir a Deus. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Que Deus nos abençoe na compreensão dessa história e nessa reflexão que nós vamos fazer nesta manhã. Como eu disse, na verdade, os primeiros 2 versículos, e veio a palavra do Senhor a Jonas e o mandou a Nínive, parece que soou para ele como uma bomba que caía no seu colo. Na verdade, aquela frase iria mudar completamente a vida dele, ia servir de um teste para a sua própria personalidade enquanto profeta, e iria levá-lo a um limite, a um extremo que ele não estava de maneira alguma preparado para isso. Então aquela palavra apronte-se e vá até Nínive era a única coisa que Jonas não esperava ouvir em hipótese nenhuma na sua vida, nem é o que ele queria, nem é o que ele desejava de maneira alguma. É aquele tipo de situação que a gente pensa assim: eu não sei o que fazer com isso, eu não queria estar aqui, eu não sei o que fazer com isso, eu não queria estar dentro dessa situação, envolvido com essa situação. Era mesmo meu caso naquela viagem lá no quartel para levar as munições até o outro quartel na cidade de Aldeia. Eu não queria estar naquela situação, eu não pedi para estar naquela situação. Aquilo era o que eu menos esperava que acontecesse em minha vida, mas tinha infelizmente acontecido. Então, diante dessas tempestades, desses rebuliços, desses furacões que aparecem em nossa vida, agora mesmo como 2020 está sendo na maioria das vidas de todas as pessoas no mundo inteiro, né, com essa pandemia, nós não queríamos estar nisso, nós não fomos feitos para isso, a nossa ideia não era essa, mas isso caiu em nosso colo como uma bomba, e a repercussão todos vocês sabem até o presente momento. Então, o que não é opção diante das tempestades da vida? Primeiro, fugir não é opção. Fugir não é opção. Mas é sempre o primeiro desejo. Isso eu quero confessar, não é? Ou seja, na minha experiência, a primeira reação com certeza era dizer assim: não, eu não quero ir nessa viagem. Eu não estou preparado para essa missão. Assim como Jonas também não estava preparado para aquela missão na vida dele em hipótese nenhuma. Então,
Fugir não é uma opção, mas é o primeiro desejo. Até psicologicamente falando, a gente sabe que uma reação ao estresse é exatamente o fugir. Ou seja, fugir ou lutar, lutar ou fugir. Mas mesmo diante da explicação psicológica, fugir vem em primeiro lugar. Até como um modo, uma forma de preservação do seu próprio ser, da sua própria saúde ou da sua saúde mental, tanto faz. Mas a gente pensa sempre logo em fugir, em desaparecer, em evitar aquela situação de qualquer maneira. Antes mesmo da possibilidade de lutar, que implica também na questão de uma possível perda, a gente pensa sempre em fugir. Na cabeça de Jonas, portanto, fugir de Nínive era na verdade escapar de Deus, ou se esconder de Deus, não é? Mas o que Jonas não queria enfrentar naquela situação? O que ele não desejava enfrentar naquela situação? Ele não desejava enfrentar a cidade grande, com todas as suas influências e mazelas. A gente lê logo no início do texto exatamente isso, que Deus diz assim: vá até a grande cidade de Nínive. E Nínive tinha muito mais de 120 mil pessoas, segundo o próprio relato bíblico, né? Conforme a gente lê lá no finalzinho do livro de Jonas. Então era uma cidade bastante grande para a época, uma cidade fortalecida, uma cidade de guerra. E Jonas, que morava numa espécie de interior, não queria enfrentar essa cidade grande e todas as mazelas que uma cidade grande possui. Jonas também ele não queria enfrentar a maldade de Nínive. E Nínive era uma cidade realmente muito ruim, diga-se de passagem. Até porque a frase diz assim, que Deus diz assim: vá até Nínive porque a sua maldade subiu até mim. Ou seja, a maldade de Nínive tinha chegado ao extremo de nem mesmo Deus suportar ver a maldade que se praticava ali. Por exemplo, né? Eles empalavam as suas vítimas nas guerras, eles as espetavam em varas e eles deixavam essas pessoas morrerem no deserto, como um exemplo para que ninguém os atacasse. Eles decapitavam pessoas e amontoavam crânios nos portões da cidade. Eles, na verdade, esfolavam pessoas vivas, tiravam o couro das pessoas, a pele das pessoas, e muitas vezes penduravam nos muros, nas janelas dos muros, para que ninguém se atrevesse a atacá-los e entendessem o quanto eles eram maus, ruins. Não respeitavam idade, podia ser criança, não respeitavam gênero, podia ser mulheres, homens, tanto faz. Eles faziam esse tipo de prática com as pessoas. Enfim, aquilo ali era um espetáculo dos horrores. Então, Jonas, ele não queria enfrentar essa situação. E por isso, a decisão dele era de fugir. Era de não ver isso. Até mesmo porque o próprio nome de Jonas significa pomba, né? Pode ser que ele fosse um indivíduo muito pacífico, que não aguentasse ver uma situação como essa. Então, antes mesmo de a gente tentar condenar Jonas porque ele fugiu, é preciso entender o contexto com o qual ele estava lidando naquele momento, naquele instante de sua vida. Enfim, ali era um espetáculo dos horrores e talvez Jonas não quisesse ver a injustiça prevalecer, porque ele achava que aquele povo merecia ser castigado, com certeza. E também talvez ele entendesse que a misericórdia e o amor de Deus, como ele diz lá no capítulo 4, né, sempre prevalecia. Ele não quisesse que a misericórdia e o amor de Deus prevalecesse sobre pessoas que eram tão ruins, tão más do jeito que os ninivitas eram naquele instante. Então, por isso ele vai fugir naquele momento. Porém, quanto mais nós fugimos, mais os problemas não resolvidos, eles nos perseguem. Quanto mais nós fugimos, mais os problemas não resolvidos nos perseguem. Já observou isso? Não adianta a gente fugir, não adianta a gente tentar escapar dos problemas e não enfrentá-los, porque eles vão perseguir, parece que eles adquirem uma velocidade maior do que a nossa, eles terminam nos alcançando no meio do caminho. Quanto mais nós fugimos dos problemas, mais eles ganham força também sobre nós e sobre nossas vidas. Então não adianta, porque o problema que não se resolve, ele fica avolumado, ele fica mais robusto, e aí a gente perde força diante deles. E quanto mais nós fugimos dos problemas, mais nós nos distanciamos das soluções desses problemas. Então não adianta fugir. Fugir não é, portanto, uma opção.
enfrentar, falar, conversar com quem resolve, aí sim pode ser a opção. Entenda, se você está passando por um problema muito grande em sua vida hoje, e você está decidindo fugir, ou você está fugindo desse problema, tenha certeza que ele vai lhe perseguir, tenha certeza que ele vai ganhar força, tenha certeza que sem você enfrentá-lo, você não vai resolver, você vai se distanciar da solução do problema. Nessa primeira parte inteira do livro, nesse capítulo 1, Jonas simplesmente ele não fala com Deus, ele silencia, ele ouve a missão que Deus dá para ele, vá, apronte-se, vá até a cidade de Nínive e pregue o meu julgamento contra ela. Deus nem diz, na verdade, que vai dar tudo certo, que os ninivitas vão ser perdoados no final porque vão se arrepender. Mas mesmo assim, Jonas se recusa a conversar, a dialogar, a falar sobre esse tema com Deus, a discutir sobre isso, a falar do que estava dentro dele, como ele faz lá no capítulo de número 3 e capítulo de número 4 desse livro do profeta Jonas. Então, primeira coisa, fugir não é uma opção boa. Não vai resolver os nossos problemas de jeito nenhum, apesar de ser uma opção instintiva do ser humano. Também não é opção desistir, aliás, dormir. Dormir não é uma opção em hipótese nenhuma, mas é a segunda condição ou atitude do profeta Jonas em relação a essa situação. Por incrível que pareça, há pessoas que acreditam que dormir resolve bronca, que anestesiar-se resolve bronca. O barco está prestes a se despedaçar e Jonas está num profundo sono, segundo nos diz esse relato aqui. Não só estava dormindo, não, estava num profundo sono. Dormia qual criança ali naquele instante? É o tipo da situação em que se diz assim, isso não é comigo. Eu não sou marinheiro, eu não sou o capitão, eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou lá para o porão do navio, eu vou me deitar, eu vou dormir tranquilo, sossegado, escondido aqui de Deus e da minha missão e do problema que isso representa para mim. Mas isso não resolve. Não tem nada a ver comigo, não vai me atingir, não vai me alcançar. São frases interessantes, mas são frases que são vazias diante das tempestades da vida. O sair da realidade através da negação dos fatos não é solução. Veja bem o que eu estou lhe dizendo. O sair da realidade mediante a negação dos fatos não é a solução para os seus problemas diante das tempestades da vida, de jeito nenhum. Isso muitas vezes é não admitir que o problema existe. Tem muita gente que faz isso. Não admite que a tempestade está na porta dele, que já está balançando o barco, que ele não tem para onde correr. São pessoas que se recusam a ver aquilo que é a realidade. Não abrir os olhos, não ver os alertas, não prestar atenção nesses solavancos que as situações nos dão, e vão nos dando e vão se avolumando, porque a tempestade não chegou com aquela força e aquela violência de imediato. Ela foi chegando na situação de Jonas, até que tornou-se impossível de ser resolvida para ele. Sim, sair da realidade, ir para o porão da vida, por exemplo, através das drogas, não resolve. Não resolve. Quando o indivíduo faz a opção por se drogar, né? E aqui eu falo literalmente de você utilizar drogas mesmo aqui nesse caso, não resolve. Você se anestesia, você sai da realidade durante um tempo, você se abstrai da situação, você vive num mundo de fantasia durante uns instantes, mas aquilo é momentâneo, não vai ser a resolução da questão em hipótese nenhuma. Esconder as soluções debaixo do tapete só cria novos problemas, só cria novas dificuldades e avolumam essa tempestade que você está passando. Então, dormir não é uma boa opção. Optar pela inconsciência, pelos olhos vendados, pela negação dos fatos, pela inconsciência, não é uma opção
saudável para seu ninguém. A realidade, ela virá nos achar e vai vir nos acordar mais cedo ou mais tarde. A tal qual aquele capitão desceu lá no porão do navio e disse: espera aí, acorde, sujeito. Ué, que é isso? Então, o mundo está acabando-se aqui, está desabando e você está dormindo aqui profundamente. Acorde! Ou seja, a realidade, através de uma pessoa, ou através de uma situação, através de qualquer outra coisa, vai terminar chegando até você e vai lhe acordar de uma maneira ou de outra. A realidade vai vir nos dizer que existem outras pessoas na tempestade também. A tempestade que atinge sua vida nunca atinge somente a sua vida, mas ela atinge a sua vida e a vida de outras pessoas também. Então não adianta a gente ficar dormindo, porque essa realidade vai nos dizer assim: olha, existe gente que está sofrendo junto com você diante disso, como era o caso dos marinheiros e do capitão que estava ali diante de Jonas naquele instante. A realidade, ela vai vir nos cobrar uma atitude, independente ou não do nosso apagão. Mas ela vai vir nos cobrar uma atitude, sim, com certeza absoluta. Então, essa realidade, ela vai se expressar. Ela vai nos achar, ela vai nos acordar, ela vai nos dizer que existe outros sofrendo junto com a gente. Ela vai, enfim, nos dar uma sacudida para sairmos do nosso apagão, independente de qualquer coisa que a gente esteja pensando. Enfim, é preciso dizer assim: acorde para Jesus. Acorde para Jesus. Desperte. Observe que a situação está complicada, está difícil. Enfrente essa situação. Ou seja, fugir não é opção, dormir não é opção. E uma terceira coisa também: desistir não é uma opção. Desistir não é uma opção. No auge da tempestade, já cansados e exaustos, os marinheiros perguntam a Jonas: o que a gente deve fazer com você para que essa tempestade se acalme? E Jonas simplesmente diz assim: jogue-me no mar. Jogue-me no mar, e assim que isso acontecer, o mar vai se acalmar, porque eu sou o culpado dessa tempestade. Ou seja, vamos chutar o pau da barraca, como se diz na linguagem nordestina, nessa expressão popular, né? Vamos chutar o pau da barraca. Eu acho que isso significa vamos acabar com tudo, vamos derrubar tudo, vamos, enfim, jogar tudo fora, porque não tem mais solução nenhuma. Vamos desistir de tudo, porque não tem mais nenhuma solução nesse caso. Acabou, acabou, vamos abrir mão, não há mais o que fazer. Desistir com tudo não é uma boa opção. Não é uma boa opção. É a solução que admite a culpa, mas não o arrependimento. Veja bem, no caso de Jonas acontece exatamente isso. Ele admite a culpa, ou seja, ele diz assim: me jogue-me no mar, porque eu sei que é minha culpa. Mas ele não mostra arrependimento pela atitude dele de fugir do Senhor, de desaparecer, de conversar com Deus, de querer resolver o problema. Ele admite a culpa, mas ele não busca a solução. Ele admite a culpa, mas ele não se arrepende da ação dele. Muito pelo contrário, ele desiste. Desiste. É a solução, portanto, desistir, portanto, é a solução de quem acredita apenas em si mesmo. Que ele é que tem que encontrar a solução. Que ele é que é capaz de resolver a questão. De que ele, na verdade, não é impotente, mas a realidade vem nos dizer que nós somos impotentes diante de algumas situações, como nós falamos a semana passada. Sim, a situação desesperadora, ela tem o poder de nos dar visibilidade à nossa impotência, de que nós não podemos tudo, de que nós não somos os caras, de que nós não somos aqueles que, no ditado popular, são os 31 de fevereiro, né? Ou seja, o máximo possível de jeito nenhum. Desistir é a solução do desespero, do total e absoluta falta de esperança, da falta de fé, portanto. E isso não é opção na vida das pessoas. Ou seja, eu não posso dizer assim: vamos chutar o pau da barraca, me joguem no mar, eu não quero mais viver, desisto, vou sair da vida. Porque essa é a situação gerada pelo desespero, gerada pela falta de fé,
pela falta de esperança, por alguém que acredita que só ele consegue dar soluções para os seus próprios problemas e ninguém mais. Não é solução porque está escrito assim em Efésios capítulo 1, versículo 22, que eu vou ler para você, numa versão da Bíblia chamada VFL, que diz assim: Deus colocou tudo sob o controle de Cristo e o fez cabeça de todas as coisas para a igreja. Vou repetir. Deus colocou tudo sob o controle de Cristo e o fez cabeça para a igreja. Fantástico esse versículo. Ou seja, Deus está dizendo assim para a gente: olha, tudo está sob o controle de Jesus Cristo, meu Filho, e eu tudo coloquei sob o controle dele. E ele é a cabeça pensante, aquele que tem as soluções que nós não enxergamos, que nós não vemos, que nós não acreditamos, que nós não achamos ser capaz de existir essa solução. É Ele que é o cabeça da igreja, que somos nós, os servos do Senhor. Então tudo está sob o controle dele. Veja bem, nós podemos ser jogados no mar, mas Deus não perdeu o controle sobre nossa vida. Preste bem atenção. Nós podemos ser jogados no mar. Podemos até ser jogados no mar. Mas Deus não perdeu o controle sobre nossas vidas. Segundo, Deus também não perdeu o controle sobre o mar. Não, Ele não perdeu o controle sobre o mar. O mar também está sob o controle dele. E também Deus não perdeu o controle sobre aquilo que está nos engolindo, que está nos devorando, que está nos comendo, nos remoendo, nos destruindo, nos esmagando, como era aquele peixe que engoliu Jonas dentro daquela situação ali. Então Deus não perdeu o controle sobre a nossa vida, Deus não perdeu o controle sobre o mar, Deus não perdeu o controle sobre aquilo que está nos engolindo, nos esmagando, nos asfixiando, porque a gente não está sabendo lidar com as tempestades da vida. Não se desespere, não desista, porque Deus não perdeu o controle. Muito pelo contrário, Deus colocou tudo sob o controle de Cristo e o fez cabeça para a igreja, como diz Efésios 1, o versículo 22 da nossa Bíblia. Então, por isso, desistir não é uma opção. Desistir não é uma opção. Eu quero concluir dizendo para você o seguinte: fugir não é opção. Grave bem isso. Dormir não é opção. Acorde para Jesus. Terceiro, desistir não é opção. As coisas, ainda que tenham saído do seu controle, não saíram do controle de Deus. Nem a nossa vida, nem o mar, nem a situação que está nos esmagando. Não. Deus não perdeu o controle sobre essas coisas de jeito nenhum. E o que é a opção, então? Primeiro, enfrentar é a opção. Alguém já disse que não existe outra maneira de você passar por um problema rapidamente a não ser através dele. Não existe outra maneira de você passar rapidamente por um problema a não ser através dele, ou seja, enfrentando esse problema. Enfrentar é a opção. Segundo, acordar é a opção. Ou seja, entrar no estado de alerta, abrir os olhos, deixar cair as escamas e ver a realidade como ela é. Isso é a opção. E, por último, confiar é a opção. Enfrentar é a opção, acordar é a opção e confiar em Deus é a opção para nossas vidas. Por isso, o Salmo 37, versículo 5 diz assim: confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, coisa que Jonas não fez. Ele quis decidir qual caminho ele deveria seguir. Deus o manda para Nínive e ele quer ir para Tarsis, do lado contrário. Então entrega o teu caminho ao Senhor.
Confia nele. Confie nele. Ele não perdeu o controle das coisas. E o mais, ele fará. Aquilo que eu não posso fazer, que você não pode fazer, ele vai fazer com certeza absoluta. Então, não esqueça desse versículo maravilhoso, desse versículo lindo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Vem caminhar com ele, vem andar com ele. Vem deixar que ele defina quais são os teus passos. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Que Deus nos abençoe. Se você gostou dessa reflexão, se você acha que ela é interessante, pertinente, que vai ajudar alguma pessoa, você pode compartilhar esse vídeo, né, com os seus amigos, através das suas redes sociais, através dos seus contatos. Você pode deixar o seu like, o seu comentário, que nós agradecemos bastante. Que Deus nos abençoe e que você possa ter uma maravilhosa e uma excelente semana, em nome de Jesus. Amém. Obrigado e até a próxima.